essa mensagem tem um antes e depois na sua vida. Você que está me assistindo, você precisa ir até o fim. E eu preciso te dizer, foi uma palavra que Deus falou tanto comigo. E Deus sabe que eu estou aqui no temor, com muito temor para entregar essa ministração. Né? Como diz sempre o meu marido, no temor, no tremor e na fraqueza. Entendendo que é Deus quem faz. Mas quando Ele fala com a gente de um jeito assim, particular, Ele sempre fala com a gente. Eu amo que quando a gente chega aos pés do Senhor, a gente sempre pode ouvi-lo. Mas tem dias que Ele não fala não, tem dias que Ele grita, verdade ou não? Esse foi um desses dias. Eu confesso a vocês que quando eu preparei a mensagem, essa mensagem tinha 3 pontos, como todas as minhas mensagens, porque eu sou metódica. Se você que me acompanha sabe, geralmente tem 3 pontos. E nós estamos em uma minissérie chamada Mulher Melhore. E aí eu tenho feito um comparativo de 2 mulheres bíblicas, né, a processada e a melhorada, em cada ponto. Então, ao todo, nós estudamos 6 mulheres por ministração. Mas uma delas foi tão forte, mas tão forte, que mesmo depois de ter feito as 3, eu disse assim, só vou falar dela. Porque assim, foi algo tão especial, eu acho que é uma mensagem tão oportuna, tão importante, tão necessária, e parece que o Espírito Santo veio confirmando a semana toda comigo, aquilo que Ele queria compartilhar. Então hoje, nós vamos sair daqui um pouco melhores, amém? Porque essa série, Mulher Melhor, é pra gente sair melhorada. Você vai sair daqui melhor do que você chegou. Você que vai assistir vai sair melhor do que você chegou nesse YouTube. Mas eu preciso te dizer, Deus vai falar com a gente. Se você não assistiu Mulher Melhore, a 1 e a 2, tá lá no meu canal do YouTube, Thalita Pereira. Assista, respira fundo, né? Faz assim ó, com as costas. Se precisar, faz um alongamento antes para depois não ficar muito quebrada, não é? Mas vai valer a pena. Se você assistiu, já coloca aqui nos comentários. Eu já assisti a 1 e a 2, já estou na 3. Se você não assistiu, vale a pena. As mensagens são separadas, não importa se você assistiu ou não. Você vai conseguir compreender muito bem o teor delas. Mas é muito engraçado, que é uma expressão minha, mulher melhor. Eu sempre falo, mulher melhor. E aí, aos poucos, termina que todo mundo fica, mulher melhore. Eu fico ouvindo até de vocês. Essa semana eu recebi mulher melhor. Eu digo, olha pra aí, tá vendo? Se voltou contra mim. A minha própria frase. Pois bem, hoje eu quero começar essa palavra contando uma história verdadeira, uma história real de uma moça chamada Fanny Crosby. Não sei se você já ouviu falar da história dela. Ela foi uma menina que quando ela tinha 6 semanas de vida, ela ficou integralmente cega, por causa de um erro médico. Um médico, quando foi aplicar um tratamento nos seus olhos, aplicou de maneira errada e ela perdeu a visão para sempre, com 6 semanas de vida. E ela cresceu numa época onde a deficiência visual inabilitava completamente a pessoa. Ela era tida como uma pessoa inútil, a ponto de ela ouvir até mesmo de sua própria família, que pena, essa menina nunca vai servir para nada. Bom, aos 8 anos de idade, Fanny escreveu um poema que mudaria tudo. Esse poema eu vou falar para vocês em português, mas como ele foi feito em inglês, a rima combina no inglês. Mas vocês vão entender a profundidade do que aquela menina de 8 anos escreveu. Ela disse, que criança feliz sou eu, embora eu não possa ver. Estou determinada que nesse mundo, feliz como os outros, eu serei. Muitas bênçãos eu desfruto que outras pessoas não têm. Chorar e suspirar porque eu sou cega, eu não posso, eu não vou. Uau, aquela menina poderia passar a vida toda se lamentando, se vitimizando, reclamando, culpando a tudo e a todos. Ela podia culpar o médico, ela podia culpar até mesmo a Deus. Mas ela fez uma escolha diferente. Porque a gente vai ver durante essa mensagem e na vida mesmo, que a dor para alguns responde de um jeito e para outros de uma maneira completamente diferente. Aos 23 anos de idade, essa menina se converteu a Jesus.
E aí, de joelhos, ela disse assim para Deus: Senhor, usa a minha cegueira para a tua glória. E Deus usou. Fanny foi uma das maiores autoras de hinos que já existiu. Ela escreveu 8.000 hinos de adoração. É isso mesmo que você está ouvindo. Não foram 8, nem 80, nem 800. Ela escreveu 8.000 hinos de adoração a Deus. E talvez você cante alguma música dela, nem saiba que foi essa menina que escreveu. Eu amo que quando ela escreveu as músicas para Deus, ela ditava para alguém escrever e ela podia falar sobre dor, ela podia falar sobre sofrimento, mas em todas as suas músicas tinha a adoração, não tinha amargura. E alguém uma vez perguntou e disse assim: Fanny, você não tem raiva de Deus por Deus ter permitido que você ficasse cega? A resposta dela marcou a história. Olha o que essa menina disse. Ela disse assim, ó: se eu pudesse encontrar aquele médico agora, eu o agradeceria por ter me feito cega. Porque quando eu chegar no céu, o primeiro rosto que eu verei é o de Jesus. Eu nunca terei olhado para mais nada nesse mundo que me distraísse, a não ser a Cristo. Uau! A história de Fanny é realmente a prova de que a nossa limitação não diz o que vai ser o nosso legado. A nossa dor não diz aquilo que nós vamos deixar. Os nossos problemas não podem ditar como a gente vai reagir. Hoje nós vamos aprender a ser uma mulher que, como Fanny, poderia ter tudo para ser amarga, para ser reclamona, para ser vitimista, para ser mal-humorada. Mas nós precisamos entender que nós somos uma mulher melhorada. A gente não é a processada. A processada, gente, ela sempre vai olhar para os problemas e vai dizer assim: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Mas a melhorada não. A melhorada vai dizer assim: Deus, como é que o Senhor vai usar isso na minha vida? Quando alguma coisa muito difícil acontecer na nossa vida, a gente não tem que dizer assim: Deus, por que o Senhor permitiu, Senhor? A gente tem que dizer: Deus, como é que o Senhor vai usar essa dificuldade para a sua glória? Para mostrar o teu poder, para mostrar o teu nome, para mostrar que o Senhor pode fazer muito mais além daquilo que eu compreendo, daquilo que os meus olhos são capazes de ver. Hoje Deus vai nos ensinar a sermos essa mulher. Hoje nós vamos tocar numa área crucial de uma mulher que talvez pode viver presa num processo de dor. Pode experimentar. E a gente vai aprender. Eu confesso que essa série não é das mais fáceis, né? O nome já diz, Mulher Melhore. Não vai ter muito afago. Não vai ter muito afago de ego. Às vezes vai ter uns apertões aqui. Mas eu amo que quando Deus faz isso a gente cresce tanto, não é? Então, eu creio que 2026 é um ano de crescimento. É um ano de avanço. É um ano de melhoria. Eu não sei você, mas eu quero melhorar. Eu preciso melhorar. Eu tô com só aquela música: me ajude a melhorar, não é? Pois bem, então eu tenho certeza que você também precisa. Todas nós precisamos. Eu ia falar da batalha da boca, do medo paralisante e da competição feminina. Mas eu confesso que a competição feminina foi tão forte que não vai dar tempo de falar das outras. Aí eu vou deixar as outras duas para o próximo, Mulher Melhor, combinado assim. E vamos falar da batalha da rivalidade feminina, da competição feminina. O que é que a gente vai fazer quando os problemas vierem? Nós vamos ser mulheres amargas, que destilam nossa raiva, nossa tristeza e nossa amargura em outras mulheres? Ou vamos ser mulheres que servem umas às outras, que ajudam umas às outras? E se você está aqui comigo nessa mensagem, está comigo nessa série, você já sabe. Nós vamos falar de uma mulher processada e de uma mulher melhorada. A gente sempre começa com a ruim para no fim terminar bem, tá? Então a processada de hoje é uma mulher que só de falar o nome dela a gente já tem uma dor assim na espinha. Penina. Penina é a típica mulher processada. Mas a gente também vai falar de uma melhorada. A gente vai falar de Ruth. A mulher processada, ela compete com as outras mulheres. Mas a mulher melhorada não. Ela
celebra as outras mulheres. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 1, do verso 4 ao verso 7. Se você tem sua Bíblia, você pode abrir. Se não, você pode prestar atenção. E você que está nos assistindo, você pode escrever aí a referência, porque muita gente fica procurando e querendo saber. Então, você vai me ajudar aqui no canal. Diz assim: sempre que Eucana oferecia um sacrifício, dava porções de carne à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas que ela lhe tinha dado. Mas a Ana dava uma porção dupla, pois a amava, muito embora o Senhor a tivesse deixado estéril. E por ser rival, fala comigo, rival. Não, mas fala com vontade, gente, fala rival. É a Bíblia que está dizendo, tá? Não sou eu que estou dizendo. E por ser rival de Ana, sua rival vivia provocando-a para irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Ano após ano, repete comigo, ano após ano. Fala mais uma vez, ano após ano. Você vai entender mais uma vez, ano após ano. Ano após ano. Isso acontecia. Toda vez que Ana ia à casa do Senhor, Penina provocava até que ela chorava e não comia. Gente, essa é uma história tão triste, mas tão triste, mas tão triste, que até parece uma novela mexicana, não é? Sabe aquelas histórias de novela mexicana que só chora? Aquela mulher bem ruim, feita aquela usurpadora. Quem assistiu? Pois bem, Penina tinha um pouco de usurpadora. Bom, a Bíblia fala de um homem chamado Eucana. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina, o que era permitido naquela época, que deixe claro, não no tempo que nós estamos vivendo. Glória a Deus por isso, né? Aleluia. A gente que é casado agradece. Aleluia. Pois bem, ela tinha 2 esposas. Ele tinha 2 esposas. Mas Penina lhe deu filhos e Ana era estéril. E a Bíblia fala que Eucana amava Ana de uma maneira muito especial, a ponto daquilo gerar uma tensão dentro daquela casa, dentro daquela família. E aí Penina decidiu que, porque ela não tinha o amor do marido, ela seria uma mulher malvada, atormentadora, inescrupulosa, e que ela ia jogar toda a sua amargura de falta de amor para fazer Ana sofrer. O texto deixa bem claro que Penina não provocava Ana de vez em quando. Não era uma coisa isolada, não era um fato isolado, era uma campanha sistêmica de humilhação. Era sempre. A expressão hebraica no texto, no original, usado é kas, que significa, presta atenção, no original, irritar intensamente, causar vexação profunda, atormentar deliberadamente. Penina, minha gente, tinha PhD em tortura psicológica feminina. Nessa hora era para você dizer misericórdia. Misericórdia mesmo. Mas o fato é que o mundo está recheado de peninas, verdade ou não? E a gente certamente bateu com alguma essa semana. Deus queira lá que nós não sejamos as peninas, amém? Pois bem, o texto mostra isso. E era muito interessante porque o texto diz que Penina era rival de Ana. Essa palavra no hebraico é tsara, que significa literalmente, olha só, angustiante, causadora de sofrimento. Ou seja, Penina não era só a outra mulher do marido dela para Ana. Penina era o motivo da angústia de Ana. Era o motivo do sofrimento de Ana. Ela era atormentada o tempo todo. Que é pior, Penina usou a bênção de Deus, o favor de Deus na vida dela, que eram seus filhos, como um objeto de tormento. Olha só, ela usou aquilo que era uma bênção de Deus para atormentar a vida de Ana. Tem um comentário bíblico que eu gosto de Moody que diz assim, ó, o texto enfatiza que isso acontecia ano após ano, especialmente quando a família ia adorar no templo. Ou seja, Penina usava momentos sagrados para atormentar a vida de Ana. Bom,
Um outro comentarista, Matthew Henry, diz assim: Penina tinha filhos, mas não tinha amor. Ana não tinha filhos, mas tinha amor. Penina deveria ter sido grata pela sua fertilidade, mas em vez disso ela usou a sua fertilidade como um instrumento de crueldade. E isso mostra que as bênçãos nas mãos de uma pessoa amarga pode virar maldição. A bênção e o favor de Deus na mão de uma pessoa amarga pode virar maldição. Penina é o clássico exemplo. Filhos, motivo de graça, de bênção, de favor na nossa vida. Nas mãos de Penina. Foi um instrumento de tortura para Ana. Foi um instrumento do eu tenho, você não tem, hein? Foi um instrumento de você é vazia, eu sou preenchida. Eu posso dar isso para ele, você não pode dar. É muito triste ver isso e pensar que existem muitas mulheres que se assemelham a Penina. A mulher processada tem 3 características que eu quero compartilhar. E depois eu vou falar das 3 características da mulher melhorada. Bom, a primeira é que ela provoca constantemente. Gente, nós estamos entre mulheres, temos poucos homens aqui na sala, somente os que estão atrás das câmeras. E eles não vão nos ouvir hoje, amém? Isso é uma coisa só nossa, amém? Mas vamos falar a verdade. Mulher é um bichinho complicado. Sabe por quê? Porque quando mulher quer fazer o mal para outra, ela sabe onde apertar para doer. É terrível dizer isso. Eu amo as mulheres e trabalho com mulheres e tenho dado a minha vida pelas mulheres. Mas tem mulher que tem PhD em sarcasmo. Tem outras que estão fazendo doutorado em mandar indiretas. Verdade ou não? Porque homem, gente, homem quando briga é assim, de frente. Cara a cara, é direto. Mulher faz pior. Mulher manda indireta. Mulher, às vezes, faz uso do sarcasmo. E, às vezes, o que é pior, tem aquela reação passivo-agressiva que a gente tanto fala nos dias de hoje. Pois bem, eu fico imaginando Ana e Penina. Acho que Penina estava dizendo assim... poxa, eu tô aqui fazendo uma túnica pro meu filho. Eita, você não tem filho. Sabe aquela mulher? Ai, você tá tão desanimada, Ana, sua cara tá tão mal. Olha, espera mais um pouco, quem sabe um dia, não é? Quem sabe um dia você seja mãe. Sabe aquela pessoa que fala aquele comentário pra machucar, pra maltratar? Eu fico imaginando Penina provocando Ana, dizendo assim, ai, você não vai querer um pedaço de bolo, não é? Não, você não deve estar comendo, deve estar jejuando pelo seu propósito. A gente fala assim, mas tem muitas Peninas nos dias de hoje. O texto diz que ela fazia isso ano após ano. Não era um episódio isolado, era uma verdadeira tortura. E você pensa assim, misericórdia, não tem mais Penina nos dias de hoje? Não, tem. Tem sempre aquela mulher que quando você está sofrendo porque seu filho não falou, você já está pensando 1 milhão de coisas, a criança está demorando para falar, embola com as palavras, ela diz, menina, minha filha falou quando nasceu. Não tem mulher que é assim? Não, falou, o choro dela foi uma fala. Tem mulher que diz assim, tua filha ainda não andou, menina minha com 9 meses já estava andando, acredita? Não tem mulher que é assim? Tem, gente, você não me deixa sozinha não, porque tem. Meu Deus do céu, tem sempre aquela que diz assim, já casou? Ela sabe que você não casou, mas ela tem que fazer a pergunta para quê? Para humilhar. É intencional, para machucar, para ferir. Tem umas que são até mais descaradas. Ai, que linda sua bolsa, eu vi um dia desse na promoção. Não é? É terrível dizer isso, mas a mulher processada é essa mulher que provoca constantemente. Segunda característica da mulher processada, ela fazia, como Penina, fazia da bênção dela uma arma. O problema não era Penina ter filhos. O problema era ela usar os filhos como um instrumento de tormento, de sofrimento.
E isso, gente, é muito trágico. Mas tem uma verdade aí. Isso nos mostra que você pode ter as bênçãos de Deus, mas também pode ter um coração longe de Deus. Não se iluda com quem tem as bênçãos de Deus, não, gente. Tem gente que tem as bênçãos de Deus, mas tem um coração longe de Deus. Penina é a prova. Ela tinha os filhos e Ana não tinha, mas o seu coração estava distante de Deus. Ela usou os próprios filhos, a própria bênção, o próprio favor de Deus, como um instrumento de tortura e de tormento na vida de Ana. John Bevere disse uma frase assim, que ele diz assim, ó, pessoas feridas ferem pessoas. Penina estava claramente ferida pelo fato de que, apesar de ter dado filhos ao Eucana, Eucana amava mais a Ana. Então ela canalizou toda a sua crueldade contra a Ana, mas ferir outra pessoa nunca cura sua própria ferida, só multiplica sua dor. Ferir outra pessoa, gente, não vai curar a nossa ferida, só vai multiplicar a nossa dor. Penina estava ali o tempo todo. E sabe por que ela fazia isso? Porque no fundo, ela era uma pessoa infeliz, amargurada. Ela não tinha o amor do marido. E aí, por isso, ela precisava provocar Ana. Deixa eu te dizer, mulheres inseguras, elas precisam provocar outras mulheres. Elas precisam provar a sua superioridade pseudo em relação a outras mulheres, para que assim ela consiga enxergar algum valor em si próprio. É uma droga. Chega a ser uma dependência. Infelizmente, muitas mulheres precisam de uma dose de comparação favorável para se sentir bem. Já viu? É aquela mulher que ela está o tempo todo se comparando com outra. Mas ela está sempre numa posição superior, acima. Ela precisa daquilo para se sentir bem. Eu digo, mulher, melhore. Deixe de sua insegurança que ninguém está numa competição. Já viu? Se você disser assim, rapaz, eu tô tão feliz, emagreci 5 quilos, ela diz, emagreci 8. Não é? Ela tem que ganhar. Outro dia eu tava compartilhando e dizendo assim que eu tava por fora do mundo, da política, de tudo, porque eu tô 1 ano e 2 meses sem redes sociais. Em 2024, em dezembro, eu fiz um propósito, deixei de seguir todo mundo e fiquei sem redes sociais. Então, é ruim por um lado, porque você fica, pra mim tá sendo maravilhoso. Mas por um outro lado, você não fica sabendo das coisas. Aí eu comentando assim, pois é, eu tô tão por fora de tudo, porque eu tô há 1 ano e 2 meses sem redes sociais, e aí eu não tô sabendo dessas coisas. Aí uma outra pessoa fez, eu já fiz não sei quanto tempo. Aí disse mais, não posso nem dizer o tempo, para não correr o risco da pessoa assistir e ver. Eu falei, mulher, eu não estava competindo pelo tempo que eu tô fora das redes sociais, não. Mulher, melhore. Eu só estava dizendo que eu estava fora das redes sociais e por causa disso eu não estava captando o que estava acontecendo no mundo. Mas tem gente que é assim, que faz da bênção uma arma, porque é muito insegura. Sabe, Penina perverteu a bênção e o favor de Deus na sua vida. A gente nunca pode fazer isso. Quando você usa a sua bênção, o que Deus fez na sua vida, para se sentir melhor do que outra pessoa. É tão miserável isso. Tem gente que posta, não é porque ela está feliz com aquele momento, é que ela quer fazer mal para os outros. Ela quer mostrar, olha, eu fui para as Maldivas e fulana não foi. Hoje ela vai ver. Sangue de Jesus tem poder na sua vida. No fim do culto a gente põe aqui, a mão, impõe, vai sair tudo, um por um. Verdade ou não? Eu tô falando alguma mentira, mulheres? Não, pior que não. Eu queria estar falando, mas não estou. Terceira característica da mulher processada, ela vivia com base na comparação. Presta atenção, ela só se sentia bem quando ela se comparava com Ana. Gente, para comigo e pensa, Penina não estava feliz e satisfeita em ter filhos. Ela só ficava feliz e satisfeita no fato de Ana não ter. Tem gente que ela não fica satisfeita de ter algo. Ela só fica satisfeita se ela tem e o outro não tem. Ou se ela tem e o outro tem menos do que ela tem. O nome disso é inveja.
Porque inveja é isso. Inveja é quando você tem, mas você deseja que o outro não tenha. Inveja é quando o que o outro tem incomoda você, machuca você, dói em você. Ana sofria porque Penina colocava sua felicidade na infelicidade dela. E tem gente que coloca sua felicidade na infelicidade do outro. É uma vida muito miserável. Porque sua paz depende da ausência de paz do outro. Você só se satisfaz se você estiver em primeiro lugar. Você só fica feliz com sua casa se ela for mais bonita do que aquela pessoa que você sabe quem é. Tem gente que é assim, ela não quer uma casa bonita, ela quer uma casa bonita, mas ela quer uma casa mais bonita que a daquela parente. Que vida miserável. Deve ser muito ruim viver assim. Tem gente que ela não só quer um carro novo, ela quer um carro novo, mas tem que ser mais novo, mais bonito e mais caro do que daquela pessoa que ela está competindo. Terrível. É uma desgraça isso aí. Não tem como a pessoa ser feliz? Tem? Não tem. Isso não é vida, gente. Isso é uma prisão. Porque você se torna escrava da necessidade de ser melhor do que a outra pessoa. E isso é uma baita de uma escravidão. Tem mulher que quando o favor de Deus e a bênção de Deus chega na vida do outro, ela se sente mal. Você já viu que tem mulher que quando a outra casa primeiro, engravida primeiro, recebe um upgrade, como chamam no trabalho? Uma promoção no trabalho. Ao invés da pessoa ficar feliz, ela fica mal. Ela fica pior. E sabe o que é mais impactante aqui nesse texto? É o que o texto não diz sobre Penina. Porque a gente pensa, meu Deus, o texto fala muita coisa sobre Penina. Fala ou não fala? Mas pior é o que o texto não fala. Porque deixa eu te dizer, o texto não fala muita coisa sobre Penina. O texto não diz que os filhos de Penina se tornaram alguém na vida. O texto não diz que Penina foi lembrada com honra. O texto não diz que Penina teve um propósito na vida. Agora Ana não. O texto diz que Ana teve Samuel. O texto diz que Samuel foi um dos maiores profetas de Israel. O texto bíblico fala que Samuel ungiu reis. Você percebe? Esse é o legado que deixa a pessoa que escolhe competir. Não tem legado, é esquecido, a memória é apagada. Ela pode ter as bênçãos, mas as bênçãos não se transformam em um legado. Entenda, ela tinha os filhos. Mas o texto não fala quem foram os filhos, se os filhos foram bênção. Não, nem fala dela, nem o que ela foi depois. Mas de Ana, sim. O texto fala que Deus abençoou Ana com Samuel. Não foi com pouca coisa, não. Foi com um menino que ainda criança ouviu a voz de Deus. Eu tô aqui hoje, gente, para falar para mim e para você. Essa vida de competição é uma ilusão. A gente tem que viver para celebrar umas às outras e não para competir umas com as outras. Amém? Penina teve filhos que a história esqueceu. Mas Ana teve filhos que até hoje a Bíblia não nos deixa esquecer. A escolha de uma mulher que escolheu competir e a outra que escolheu clamar. Quem você quer ser? Você quer ser aquela mulher que vai deixar o seu legado apagar por causa das suas escolhas? Eu tenho certeza que ninguém quer ser Penina aqui hoje. Meu Deus, eu fiquei até com medo agora. Vou beber um copo d'água. Eu tenho certeza que ninguém quer ser Penina aqui hoje. Verdade ou não? Amém? Deus me livre de ser uma Penina, meu Pai do céu. Vai livrando o Senhor de ser uma Penina. Mas vamos falar a verdade. Todo mundo já teve uma Penina na vida. Eu vou te contar que a Penina é aquela mulher que ela não consegue celebrar suas vitórias, não consegue se alegrar com alguma coisa boa na sua vida. E ontem eu estava conversando com Mara, a gente estava no salão e a gente falando sobre isso, né? Que às vezes tem mulher que tem dificuldade de se alegrar com a alegria do outro. Ontem Sara foi na escola e aí ela deu a palavra, foi a confirmação que eu precisava para ministrar essa palavra hoje. Ela foi convidada para dar uma palavrinha de 5 minutos no chapel, no culto da semana.
E ela subiu. É dela, gente, é natural. Foi Deus que deu a ela de presente o dom. Então, ela é uma menina que ama Jesus, ela tem um temor do Senhor e ela também tem um dom. Então, ela pega no microfone e ela fala. Vocês viram a palavra que ela deu aqui antes? Deixa eu te dizer, eu pedi para ela dar a palavra quando eu estava vindo. Eu esqueci de colocar uma mulher na escala e disse, não, assim mesmo. Eu sempre esqueço de colocar uma mulher na escala. E da outra vez eu já tinha pedido a Pri de última hora, eu já estava com vergonha. Aí Sara disse, ficou com pena, mãe, você quer que eu lhe ajude? Eu quero, Sara, dá a palavra. A menina fez isso aqui que vocês viram. Aí ela terminou a palavra, tão bonitinho, gente, eu me emocionei. Foram umas 3 amigas em cima dela. Sara, meu Deus, que lindo! Uau! Meu Deus! E elas estavam impactadas, as americaninhas. Elas ficaram felizes. Gente, aquilo no coração da mãe, né? Ai, que alívio. Tem amigas de verdade para minha filha, eu pensei. Foi tão lindo de ver a menina celebrando que chegou, eu estranhei, porque não é comum. E aí eu até comentei, Mara, eu fiquei tão feliz que as meninas celebraram e ficaram, uau, Sara, você e tal. Quando chegou em casa, a Sara fez, mãe, foi tão legal, as minhas amigas me apoiaram, me abraçaram depois, mas teve uma menina, eu falei, já sei, uma penina. Sempre tem uma penina. E aí eu pensei, já que eu vou falar de Penina e de Ruth, e eu já falei das 3 características da mulher processada, as 3 características de Penina, que vocês anotaram com certeza, agora eu vou falar de algumas peninas na minha vida, da Penina do mundo atual, do mundo moderno, porque a gente falou de uma Penina meio antiga, verdade ou não? Eu pensei, vou falar de umas peninas do mundo atual. Não posso usar as histórias de vocês porque não conheço as histórias de vocês. Então vou usar minhas histórias que são as que eu tenho. Tive muitas peninas. E aí coloquei algumas histórias e fui me lembrando de algumas coisas que eu ouvi. Mas, deixa eu te dizer, no fim é a melhor parte. Porque eu vou falar das Ruths. Porque graças a Deus, do mesmo jeito que tem Penina, tem Ruth. A primeira penina na minha vida foi a penina da identidade. Teve um momento na minha vida que ministerialmente eu vivi uma fase linda do Senhor. Eu compartilhei o meu testemunho com Deus, você vai dar conta. De alguma forma aquilo tomou uma proporção muito grande. Teve muita visibilidade e as pessoas começaram a assistir meus sermões e começaram a assistir minhas palavras no YouTube. E pouco a pouco eu fui sendo convidada para pregar em algumas ministrações, em algumas conferências grandes que eu admirava de longe. E quando eu me vi, eu estava lá. Deus foi me abençoando, Ele me abençoou de um jeito tão extravagante que eu digo assim, só Deus poderia fazer isso. Deus me deu meu livro e fez ele pulverizar de um jeito, numa época onde poucas mulheres escreviam. Hoje em dia, graças a Deus, todas as pastoras têm livro e eu fico feliz por isso. Mas Deus fez de um jeito tão lindo na minha vida e foi tão lindo, foi tão acelerado. E nessa época eu ensinava muito sobre identidade, sempre ensinei identidade à luz das Escrituras. E eu sempre falava, você pode brilhar sua verdadeira identidade. Você deve brilhar, você deve fluir no dom que Deus colocou, na maneira que você é. E aí, toda vez que eu ensinava alguma coisa, sempre tinha uma penina para descredibilizar o que eu ensinava. Bastava eu postar, bastava eu pregar, bastava eu ensinar. Brilha a sua verdadeira identidade, que tinha uma penina que dizia, não, nós não fomos feitas para brilhar. Só Deus foi feito para brilhar. E a gente precisa estar todos os dias aos pés do Senhor. Gente, tinha hora que eu respirava fundo, eu disse assim, mulher, melhore. Entenda o ensino bíblico. Você via que tinha um desejo de descredibilizar o ensino. E sabe o que a penina faz? Ela pega algo verdadeiro. Nós precisamos estar aos pés do Senhor. Precisamos, claro. Todo mundo precisa. Aí ela pega algo verdadeiro, que é ficar aos pés do Senhor, e usa como uma arma para apagar o chamado de outra mulher. Mas a Bíblia diz, assim, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus o Pai. Não sou eu que estou mandando brilhar, gente, é a Bíblia. Ela diz assim, assim brilhe a vossa luz. Parece que toda vez que eu falava alguma coisa, tinha alguém que queria. Por quê? É difícil para a penina
conviver com alguém que de alguma forma alcançou, sei lá, Deus deu alguma coisa que ela queria. Eu já tive também a penina da falsa humildade. Alguém já teve a penina da falsa humildade na sua vida? Gente, essa é terrível. A penina da falsa humildade. Eu sempre preguei pela excelência. Eu sou uma pessoa que eu amo. Eu sempre digo, a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. E eu sempre ensinei, se você for fazer alguma coisa, faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Se você for pregar, estude. Que você pregue com um sermão bíblico, expositivo, bem feito. Pare de ficar contando só experiência pessoal. Compartilhe a palavra. Eu sempre falei, se você for se vestir, passe ferro na sua roupa. Verdade ou não? Penteie seu cabelo, saia digna, bonita. Excelência, excelência. Faça o seu melhor na rede social. Eu sempre busquei fazer o meu melhor. Eu fazia meus videozinhos lá, eu colocava legenda, uma capa bonitinha. Sempre fiz o meu melhor. Aí quando a gente faz o melhor e prega excelência, sempre aparece uma penina que quer distorcer e diz assim, não, você precisa ser simples. Tudo meu é tão simples, meu Deus. Eu sou uma pessoa tão simples. Eu fico pensando que quem é simples não diz que é simples, né, gente? Você já para pra pensar? Que quem é simples não fala que é simples? Eu sou uma pessoa tão simples. Eu não tenho uma câmera. Eu não tenho uma luz. Eu não tenho uma pessoa que trabalhe para mim. Tudo eu faço só eu, só. Até minhas artes eu faço sozinha no Canva. Aí tem hora que eu digo, mulher, se mandar eu fazer. O sangue de Jesus tem poder. Porque eu mal sei tirar uma foto no celular. Eu mal sei fazer uma ligação no Google Meet. Não sei, na verdade, eu mal não, ó Sara. Não sei. Tu tá entendendo? Aí ficava parecendo que tudo que eu fazia bonitinho, bem feito e excelente era o quê? Arrogância. Porque a penina, quando ela quer lhe fazer mal, ela quer dizer que aquilo que você faz com um coração, uma boa motivação, é pro mal. Eu digo, meu Deus, gente, mas isso não é arrogância. Mas é isso que a penina faz. A penina usa a simplicidade como uma vitrine de superioridade espiritual. É duro. Quando a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 23, eu amo, foi o primeiro texto que eu usei para ensinar a Bíblia com 12 anos na minha aula de lição da APEC. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o seu coração, como para o Senhor e não para homens. Então a excelência é um princípio bíblico. Se alguém está dizendo que você é metida, que você é amostrada, que você é arrogante, porque você está fazendo bem feito, melhor. Mulher, vire para essa pessoa e diga assim, ó, melhora que tá feio. Pare que tá feio. Não é? Tá mostrando só seu coração. Que necessidade que você tem de dizer que é simples? Não é? Meu Deus, quem é simples não precisa dizer que é simples. E o pior é que tem tanta gente dizendo que é simples. Menina, a pessoa toda montada e é simples. Não, eu vou falar uma coisa. Não, tem umas que parece que tem uma auréola que eu digo assim, tem que esfregar pra brilhar mais, não é possível, é anja. Ô, rapaz, leva logo pro céu, porque a bicha é tão boa. Tem umas que a gente tem que dizer, mulher, tu tá fazendo o que aqui na terra? Porque é uma propaganda de si próprio. Eu sou tão humilde, não é? Eu sou uma mulher tão simples. Eu digo, mulher, nem tudo que tu tem aí tá tudo colado. Tua unha é colada, teu cabelo é colado, teu cílio é colado, teu dente é colado. E tu vem me falar de simplicidade? Nada contra, cole se você quiser, não é? Ficar bonita, maravilhosa. Mas deixa eu te dizer, a gente precisa ter mais. E até pensar. Eu também já tive a penina da culpa maternal. Essa é uma das piores, vou dizer. A penina da culpa maternal é aquela mulher que distorce quem sai de casa por causa do ministério. Quer dizer assim, uma desleixada, uma mãe desleixada, péssima esposa, a mulher que trabalha, abandonou os filhos. E essa é uma das flechas mais cruéis da penina. Sabe por quê? Porque ela atinge a mulher no ponto mais sensível, mais nefrálgico, maternidade. Ela usa isso, a culpa, como um instrumento de controle. Seus filhos devem se sentir tanto, né? Porque você deve ser uma mãe tão relapsa. O tempo todo viajando. No fundo, o que é que a penina quer? Te paralisar. Verdade ou não, gente? É. A penina chama seu sacrifício, sua entrega, seu amor, sua obediência de negligência. E é duro. Não vou dizer não.
Todas essas peninas de algum momento, e aqui é misturado, ninguém sabe, nem nunca vai saber. Todo mundo tem peninas. Em algum momento doeu, gente. Filho, que eu sou... Vocês olham pra mim assim, eu sou pequenininha, já passei bem muita coisa na vida, mas dói. Tem hora que eu chorava. Teve um momento na minha vida que eu disse assim, eu me vi sem querer cumprir agendas. Eu me vi assim. Eu me vi querendo ir ministrar em outras igrejas de outras mulheres, sem querer ser a Thalita que eu era. Eu sempre cheguei cedo. Verdade ou não? Algum dia eu cheguei atrasada aqui no culto? Nunca. Tô sempre meia hora antes do culto. Eu gosto de chegar cedo, conversar, conhecer as mulheres, rir, gargalhar. Tô sempre conhecendo alguma pessoa nova. Mas tem hora que eu tinha medo. Eu disse, o que me espera dessa vez? Qual vai ser a penina? O que é que eu vou ouvir dessa vez? Porque eu ouvia tantas aberrações e tantas barbaridades. Era aquele negócio assim, ó, pra ferir. Que tem hora que eu dizia assim, vou chegar na hora que o culto começar. 5 minutos antes. E eu disse, Deus, eu não quero ser amarga não, nem azeda, nem desistir das mulheres verdadeiras e boas na minha vida, porque tem essas peninas. Mas a verdade é que a penina machuca. Já também tive a penina da personalidade. Toda sanguínea teve. É aquela penina que fala mal do seu jeito. Só porque você é alegre demais, gargalhada. Quem fala alto, verdade ou não? Quem fala com as mãos, que conversa bem muito, que fala muito, pronto. A penina da personalidade fica atacada. Ela fica desesperada. Ela sempre vai distorcer seu jeito de ser. Porque às vezes tem penina que ela não aguenta uma mulher autêntica, uma mulher verdadeira, uma mulher livre, uma mulher feliz, uma mulher animada. Aí, ela precisa achar alguma coisa ruim nisso. Aí ela disse assim, você tem que ser comedida e discreta. Porque uma mulher elegante é comedida e discreta. Teve uma que disse assim, você é tão engraçada no púlpito, né? O meu bom humor eu só deixo para os íntimos. Porque eu não acredito que, né, o humor a gente pode falar assim no altar. Eu digo, é mesmo? Minha gente, tem hora que a pessoa tem que respirar e dizer, conversa aqui com a minha mão. Porque eu vou te falar, gente, tem umas peninas que eu digo, o sangue de Jesus tem poder na tua vida, criatura. Eu digo, pois o meu bom humor vai comigo aonde eu estiver. Eu espero que eu esteja todos os dias de bom humor, porque eu gosto de estar de bom humor na minha casa, na rua, no shopping. Se tiver um cartão de crédito para gastar, o humor melhora, não é? Eu não vou deixar de ser bem-humorada na igreja, quer dizer que a igreja é um ambiente de tristeza, é? Rapaz, Deus não deu bom-humorado, uma pessoa que fez a girafa. Não tem bom humor, um animal com aquele pescoço daquele tamanho. Vai dizer que Deus é mal-humorado? Não, mulher, mal-humorada é outra pessoa, que eu não vou dizer quem é. Verdade ou não? Mas é. O problema, gente, é que a penina, ela não suporta a autenticidade. Ela quer que todo mundo caiba numa forma. E, na verdade, a penina, ela sempre vai ter um molde pronto, preparado para te encaixar. Você não vai caber nesse molde. Não vai servir. Porque, na verdade, o objetivo da penina não é te corrigir. O objetivo da penina é te silenciar. Por isso que ela diz que você é exagerada. Que você fala muito. Que você é muito animada. Porque ela não quer te corrigir. Ela não quer te ensinar a ser elegante, Kate Middleton. Não. Ela quer te silenciar. Ela quer te parar. Ela quer te calar. Já tive também a penina da aparência. Gente do céu, tive. Sabe aquela penina que ela tenta desmerecer sua aparência? Ela vai ver você assim, bonita, arrumada, meu look ficou legal, não foi? E foi eu que inventei. Essa é uma calça de outro conjunto com outra blusa. Coloquei o lenço, eu me lembrei, eu tenho esse lenço que tem as duas cores. Ficou tão linda, mas a penina ela fica endemoniada. Porque só ela pode estar bonita. Verdade ou não? Só ela pode ficar bonita. Eu já tive a penina da aparência. Você certamente já teve também. Eu me lembro que quando Deus, né, de alguma forma soprou o meu nome, eu fui sendo convidada para umas conferências gigantes, em estádios, em coisas. E era um negócio grande. E às vezes, só eu de mulher. Só eu de mulher, eram todos homens. E eu pensava, meu Deus, me usa, Senhor. E eu orava, buscava, preparava meu sermão. Mas eu, como uma boa mulher, pensava, qual é a roupa que eu vou usar, não é? E aí, eu me esforçava, eu comprava um look especial para aquela ocasião. E aí, se eu colocasse uma roupa bonita demais, sempre ia ter uma penina que dizia assim,
Agora, só porque ficou famosa, só quer usar roupa cara. As mulheres perdem a simplicidade quando elas ficam famosas. Elas só querem usar coisas caríssimas. Eu digo, pô, mulher, daqui a uns anos tu também vai querer usar uma coisa boa. Nunca mais tu vai usar, viu? Pra tu não ter razão do que tu tá falando. Eu nunca falei mal contra quem pode usar. E se você pode usar, amém. Eu trabalho, glória a Deus, do fruto do meu trabalho, esforçada, dedicada. Tenho meus livros, venderam 1 milhão de cópias. Não são da editora, é minha. Eu sou mesmo empresária minha, a editora é minha. Eu trabalho que só, tenho o trabalho duplo de escrever, ainda de produzir tudinho. E se eu quiser pegar meu dinheiro e comprar uma roupa bonita? Eu vou comprar. Nunca precisei ficar botando aqueles estamparias, aqueles outdoor. Nunca, graças a Deus. Eu posso dizer a você, nunca comprei uma bolsa Dior. Nunca comprei Chanel, nada disso, nunca. Tenho algumas que, graças a Deus, meu bom Pai Celestial me deu. Mas eu poderia comprar, mas nunca comprei. Tu tá entendendo? Mas uma penina, ela não vai aguentar. Tem sempre a penina da aparência, porque na verdade a penina não se incomoda com o preço, ela se incomoda com quem está usando. Respira fundo. Eu tive até uma penina da turma, mas eu vou pular essa. Que questiona o que você faz e o seu direito de fazer. Todo mundo teve muitas peninas e a gente viu como a penina é. Mas vamos parar de falar de penina e vamos falar de Ruth. Porque graças a Deus tem mulher processada na vida, mas também tem muita melhorada. Tem ou não tem? Tem. Ruth capítulo 1 do 16 ao 17 diz assim: não insista comigo para que te deixe e não te siga. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. A gente viu 3 características de uma mulher que compete. E agora nós vamos ver 3 características de uma mulher que celebra, que serve, que abençoa. Ruth. Ruth era uma moabita, uma estrangeira, que ficou viúva jovem. E Noemi também ficou viúva, assim como Orfa, a nora de Noemi. Mas diferente de Orfa, Ruth decidiu servir a Noemi. Ruth não tinha nada a ganhar, gente, humanamente. Não tinha. Nada. O que ela ganharia de acompanhar Noemi? Uma senhora viúva que não tinha nem força para trabalhar. Se ela se mudasse com Noemi, o que ela seria? Estrangeira numa terra que não era dela, cuidando de uma sogra velha, idosa, amargurada, que a gente sabe que também teve um momento que ela estava amargurada. Mas Ruth não fez cálculos. Ruth foi fiel. Ruth não estava competindo, Ruth estava servindo. Por quê? Porque a primeira característica da mulher melhorada, ela caminha com outras mulheres, mesmo na adversidade, mesmo no vale. E às vezes, especialmente em lugares como esse. A mulher melhorada, ela não escolhe a amizade pelo que cada uma pode fazer por ela. Vou andar com fulana, porque fulana pode abrir essa porta para mim. Porque Beltrana pode fazer isso por mim. A mulher melhorada é diferente, gente. Ela fica quando as outras vão embora. Quando todo mundo fala mal, ela fala bem. Quando ninguém faz nada, ela faz. A mulher melhorada é aquela que fica especialmente na dor, no vale. Tem mulher que é assim. Você já viu? Ela não aguenta ficar do lado de uma pessoa que chora muito, que tem muitos problemas. Já viu que tem aquela pessoa... Eu sei, gente, não é fácil. Tem mulher que quando ela fala com você, ela só despeja sofrimento. Você tem que ter uma graça especial para essas mulheres? Tem. Mas só a melhorada tem a graça. Porque ela tem amor. Ela tem compaixão. Ela diz assim, se eu não ouvir, ninguém mais vai ouvir essa coitada. Eu vou dar um pouco do meu ouvido. Verdade ou não? Eu vou dar um pouco da minha atenção. Tem gente que diz, não, pastora, fulana não é processada. Eu digo, mulher, fulana é digna de amor. Eu também sou de vez em quando e tu também és. Ruth foi essa mulher. Tem gente que diz assim, eu não quero andar com fulano não. O clima dela é tão tenso que me puxa para baixo. Tu já parou para pensar que teu clima feliz pode levantar ela? Porque a gente só quer gente que levanta a gente. Mas isso não é evangelho não, gente. Esse tipo de base de amizade não é a amizade que Jesus nos deixou como padrão. Jamais. Ruth foi alguém
que andou com outra mulher, especialmente na adversidade. Jesus foi essa pessoa. Jesus andou com aqueles que não tinham nada para oferecer. Por quê? Porque ele tinha tudo para oferecer. Ele escolheu aqueles que precisavam de tudo. Esses dias eu postei um texto na minha rede social sobre as mesas. Gente, eu confesso a vocês que demorei anos para postar isso, porque esse é um assunto que já tem bem uns 3, 4 anos que o povo... Cuidado com as mesas que você vai sentar. Escolha bem as mesas que você vai sentar. Sente com pessoas que te elevem. Ande com pessoas que te acrescentam. Eu falo, gente, será que sou eu? Sou doida? Ou eu tô vendo aí o que não é evangelho e uma superioridade. Tipo assim, eu sento com fulano, não sento com Beltrano. Quem és tu? Quem sou eu? Quem somos nós? Como disse Davi, quem é a minha casa, Senhor, para que te lembres de mim? Quem somos nós para dizer que a nossa mesa é melhor que a mesa do outro? Que a gente é melhor companhia do que o outro? No dia que eu achar que a minha companhia é melhor do que a de outra pessoa, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. E aí eu disse, gente, isso não é o evangelho. Jesus sentou com quem não tinha nada para oferecer a ele. Eu não estou falando de sentar na roda dos escarnecedores e pecar como eles. Eu estou falando de sentar com gente que vai precisar da gente. Não vai ser legal, não é bom. A gente vai reclamar, mas a gente vai fazer por amor a Jesus. Tem gente que eu converso porque eu digo, Jesus é pelo Senhor. Você também não tem essas pessoas? Mas se você não fizer, você está falhando diante de Deus. A mulher melhorada, ela caminha com outras mulheres, especialmente no vale. Se você tem uma amiga, uma mulher na sua vida que no momento que você só tinha choro para entregar e ela ficou do seu lado, valorize essa amizade. Porque ela é uma mulher melhorada. Se você tem uma mulher que ficou do seu lado quando você estava no pior momento da sua vida, lá embaixo no vale, como Noemi que estava viúva, não tinha nada para entregar, e Ruth escolheu ficar ao seu lado, valorize, porque essa é a verdadeira amizade que reflete o evangelho de Cristo Jesus. Não é a amizade que diz assim, eu escolho as mesas que eu vou sentar e eu só ando com gente que me acrescente. Não! Eu ando com pessoas que eu também possa acrescentar, que eu também possa dar, que eu também possa me sacrificar, que eu também possa entregar. A mulher melhorada serve sem cobrar. Segunda característica. O texto diz, Ruth 2:2, deixa-me as lavouras apanhar as espigas que sobraram. Ela saiu para trabalhar, para sustentar quem? Noemi. Porque a melhorada, ela serve sem cobrar. Ela quer alguma coisa em troca? Não. Porque tem gente que serve para ganhar alguma coisa, verdade ou não? É diferente. A melhorada, ela serve para entregar. Ela poderia olhar para a sogra e dizer assim, rapaz, eu estou muito jovem, eu preciso correr atrás da minha vida, do meu futuro. Já vai ser difícil me sustentar sozinha, ainda ter que te sustentar, carregar esse Kinder Ovo, como as pessoas dizem. Ela fez isso? Não, gente. Sozinha. Fazendo um trabalho mais humilhante, de sol a sol, no sol escaldante, ela trabalhou para sustentar alguém que não podia dar nada por ela, para ela. A própria sogra disse, eu não tenho mais nada para te oferecer. Mesmo que eu tivesse um filho, não dava tempo de crescer para você casar. E deixa eu te dizer, ninguém viu, mas Deus vê. Deus sempre vê aquilo que nós fazemos. Deus sempre vê a melhorada, que escolhe servir sem cobrar nada. O texto diz que Boaz, Ruth capítulo 2, do 11 ao 12, diz assim, ó, contaram-me tudo que você tem feito pela sua sogra. Que o Senhor a recompense pelo que você fez. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor. Deus sempre recompensa o serviço sacrificial das suas filhas. Você deveria estar, amém, glória a Deus, aleluia. Isso deveria ser motivo de alegria para mim e para você. Se você está servindo alguém, se você já serviu alguém que não podia fazer nada por você, que você só entregou, tem recompensa. Deus viu, Deus vê. Deus viu, Deus vê. Sabe por quê? Terceira característica da mulher melhorada, ela é recompensada sobrenaturalmente. Gente, que coisa linda que Ruth colheu abundantemente mais, além daquilo que ela fez. Ela encontrou um marido redentor,
um lar restaurado e um propósito renovado. E mais, gente, presta atenção. Ela se casou com Boaz e teve um filho chamado Obed. Obed foi o pai de quem? De Jessé. Que foi o pai de quem? De Davi. Ou seja, Ruth foi a bisavó do rei Davi. Gente, eu vou repetir mais uma vez para você ter noção da dimensão. Uma mulher estrangeira, moabita, pobre, viúva, que escolheu servir outra mulher e não competir com outra mulher, foi abençoada por Deus de uma forma tão grande que o seu nome ficou nos anais da história, registrada na genealogia do próprio Cristo Jesus. Isso, eu tô toda arrepiada aqui na minha perna, sem mentira nenhuma, porque é lindo demais. Você vê que vale a pena fazer boas escolhas. Deixa eu te dizer algo, isso não é um acidente não, isso se chama recompensa. O que Deus fez na vida de Ruth não foi um acidente, não foi um acaso, foi uma recompensa. Deus honra quem honra, Deus exalta quem serve, Deus abençoa quem abençoa. Enquanto Penina é lembrada como uma mulher cruel que maltratava Ana, Ruth é celebrada como um exemplo de fé, de amor, de lealdade. Qual a diferença de Penina e de Ruth, Thalita? Penina competia, Ruth servia. Penina feria, Ruth curava. Penina usava suas bênçãos como uma arma, mas Ruth usava suas mãos para servir. Deixa eu te dizer, gente, Deus não abençoa a competição. Deus abençoa a cooperação. Se a gente, por algum motivo, cair nessa cilada do diabo, da ofensa, de querer ser melhor, de querer competir, de querer brigar, porque é normal, é natural do ser humano. Vez ou outra o inimigo quer botar essa casca de banana pra gente escorregar. A gente precisa entender que Deus não multiplica inveja, Ele multiplica generosidade. Deus não exalta quem diminui outras pessoas. Deus exalta quem edifica outras pessoas. As Ruths são diferentes, verdade ou não? As Peninas machucam. Tem hora que eu dizia assim, menino, meu Deus, o que foi que eu fiz? E eu vou te dizer, eu tive um tempo antes de chegar aqui que eu estava bem ferida. Eu sentia que como que uma perseguição mesmo. Meu Deus. Sabe aquele momento que você sente assim? E eu dizia, ai Deus, tá ruim, não quero desse jeito. Eu quero que o Senhor coloque junto de mim mulheres que amam, que celebram. É muito ruim conviver com uma pessoa que está olhando para você com um olhar de inveja, criticando, usando uma palavra sua para deturpar. Eu tive Peninas que me machucaram. Mas eu tive mais Ruths que me acolheram, que me amaram. Foi tão lindo que quando eu estava escrevendo sobre as Peninas, me dava um negócio assim, eu digo, mulher, nem precisava. Fiz o que contigo, criatura de Deus? Mas eu confesso que quando eu me lembrei das minhas Ruths, eu me emocionei. Porque eu vou falar das Ruths agora. As Peninas eu não citei nome, nem citaria jamais na minha vida. Também vocês também não saberiam. Mas as Ruths, a gente tem que citar os nomes. Verdade ou não? Porque as pessoas boas e que fizeram bem pra gente precisam ser lembradas. Eu tive uma Ruth que estudou comigo, não contra mim. Eu me lembro que quando eu fui fazer o exame probatório para o ministério pastoral, eu estava tensa, é difícil. E eu tinha uma amiga muito especial que eu dizia, estuda comigo, pelo amor de Deus, e semanas, dias a fio, noites, ela estudava comigo, teologia. E eu dizia, pergunta o que ele pode perguntar. Ela dizia, o que é imanência? E eu, o que é transcendência? Explica a terceira pessoa da Trindade. E eu, quantas vezes eu estudei com aquela amiga que escolheu estudar comigo, não contra mim. Eu tive uma Ruth que me vestiu antes da batalha.
Eu me lembro que a primeira vez que eu fui convidada para pregar numa conferência muito grande, muito importante, eu cheguei no hotel, né, que tinham me colocado, e quando eu entrei tinha um presente na cama. Era uma caixa com um vestido, uma roupa lindíssima. Muito especial, muito mais cara do que aquilo que eu podia comprar. E uma carta de uma amiga, Gi. Ela disse assim: essa roupa era para você estar muito bem nesse dia tão especial. O que é isso? Uma Ruth. Uma Ruth que escolheu me vestir antes da batalha. Enquanto eu tive uma Penina que me criticou lá atrás, que queria dizer que agora porque você é famosa só quer usar roupa bonita e assim, eu tive uma Penina que estava investindo para que eu estivesse da melhor forma, no meu melhor. Porque deixa eu te dizer uma coisa, gente. Enquanto a Penina questiona o que você veste, Ruth te veste. Enquanto a Penina fala da sua roupa depois que você veste, a Ruth prepara uma roupa para você se vestir. Eu também tive as Ruths que abrem o guarda-roupa. Continuando falando desse assunto. Eu me lembro de um episódio muito lindo. Essas Ruths, elas fazem sem holofotes, gente, sem alardes, sem esperar nada em troca. Elas só querem que você esteja bem. Você tem uma amiga assim, que num dia importante da sua vida quer que você esteja bem? E aí eu me lembro que às vezes quando eu ia pregar numa cidade, que eu tinha uma amiga naquela cidade, ela fazia assim, essa minha amiga fez assim na casa dela, ela fez: Thalita, tu vai com que roupa hoje? Eu disse: eu vou com essa. Ela: guarda, porque tu vai precisar dessa roupa de novo para pregar, porque a gente que prega é difícil, porque você tem que estar sempre com uma roupa diferente, que a pessoa diz assim: tu já ouviu aquela pregação, aquela roupa que ela tá com a jaqueta preta e a calça marrom? É terrível, a pessoa não lembra o tema, mas lembra a roupa que você tava. Aí você fica: meu Deus, toda vida eu tenho que ter uma roupa diferente, eu tenho que sair misturando. Aí ela dizia assim pra mim, eu cheguei na casa dela e disse: tá linda a sua roupa, guarde pra uma próxima, usa alguma minha, pra ter uma nova pra usar. Gente, aquilo foi tão lindo. Porque eu disse assim, foi alguém que se preocupou em dizer assim: eu sei que você vai precisar de outras, pra você não ter que repetir, usa a minha aqui. E aí eu me lembro que essa minha amiga também, ela não só me prestou roupas. Eu tenho Gi, Fabi, eu tenho inúmeras amigas que quando eu chegava no estado do deixa eu usar a tua, né? E eu aceitava. Pra sobrar mais pra mim nas próximas conferências, porque eu pregava aqui só. Eu tive amigas que me prestou o tênis da filha. Meu pé doendo, ela disse: meu tênis, meu sapato não cabe em tu. Peraí que eu vou buscar da minha menina. Eu digo: lá vai eu com o tênis da menina adolescente. Eu, Deus, que não aconteça nada com o tênis dela. E ela olhando pra mim, pregando. Eu digo: eu vou devolver. Calma. Eu tive e tenho as Ruths que cuidam de você sem querer o crédito. Você tem uma Ruth assim? Que cuida de você sem querer o crédito? Eu tenho. Mari. É aquela pessoa que está sempre se preocupando de você estar bem. E ela diz assim: eu não aceito você ir para o culto das mulheres com esse cabelo feio, bagunçado. Mulher, você tem um salão. Que ela tem um salão de beleza. Ela disse: se não tivesse um salão, eu ficava calada. Mas esse salão é seu. Gente, perante Cristo, ela está aqui, ela é minha testemunha. Eu nem vou, porque às vezes eu fico no dia, eu quero ficar meditando. Aí ela que fica: vamos se arrumar, vamos fazer a agenda do culto. Ela faz. O que é isso, gente? Isso é Ruth. Isso é uma Ruth que serve sem plateia, que cuida sem esperar retorno. A Penina precisa de visibilidade até para crítica, mas a Ruth, ela serve sem visibilidade, nem no cuidado. A Ruth que lhe abençoa, que cuida de você sem querer o crédito, só para você estar bem. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, Mari disse assim: olha, pastora, eu tenho um salão. A hora que você precisar fazer seu cabelo, pode ir. E aí, só que ela disse uma coisa mais especial para mim, ficou marcado para mim até hoje. Ela disse assim: preste bastante atenção. Eu não quero o seu arroba. Eu não quero a sua divulgação. Eu quero que você se sinta bem de ir quando você precisar, sem ter a obrigação de divulgar. Aquilo ficou para sempre no coração. Por quê? Porque isso é um espírito de Ruth, gente.
É o espírito daquela que cuida sem querer o crédito. Eu também tive uma Ruth que sentou na plateia para me apoiar. Você já teve? Aquela amiga que vai só para te dar força no dia que você vai fazer uma apresentação. É aquela amiga que a mulher é como Gabi, influenciadora. Ela comenta em todos os posts para aumentar o engajamento. Eu imagino que você tem alguma amiga dessa, não tem, Gabi? É a amiga que vai te apoiar. Eu me lembro que quando eu fiz a conferência de identidade lá em São Paulo, eu tive amigas que foram. Mulheres que cantam, que pregam em conferências. Mas elas foram só para sentar. Midian Lima, Raquel Lima. Várias amigas minhas pastoras que sentaram. O que é isso? É a Ruth. A Penina só aparece para competir. Mas a Ruth aparece para sustentar. Penina só quer o palco. A Ruth senta na plateia para orar por quem está no palco. Tem mulheres que estão ali só para dizer assim: tô aqui para te apoiar. Tô aqui na tua plateia. Fica firme aí. Eu tô orando por você. Isso é o espírito de Ruth. E eu também já tive Ruths que enxergaram a minha vulnerabilidade, mas não me diminuíram por causa dela. Você também? Você teve Ruths que enxergaram você no seu pior dia? Naquele dia que você estava cansada, estressada, triste, magoada. Você deu uns berrinhos. Ela viu sua vulnerabilidade, mas não criticou sua falha. Ela te acolheu, te amou, te entendeu. Porque a Penina é assim, gente. Ela vê a falha e aponta. A Ruth, não. Ela disse assim: eu vejo que você é uma pessoa real. Você é gente, ser humano. Chora, se fere, se magoa, se frustra, erra. Essa mensagem é uma mensagem de Deus para mim e para você. Talvez foi difícil ter Peninas na sua vida. Eu não vou dizer que é fácil, não é legal. Principalmente assim, a gente que gosta de fazer amigas, a gente quer gente do nosso lado. Eu amo gente. Eu não gosto de ficar sozinho em um momento. Eu vou até abrir a minha vulnerabilidade aqui para vocês. Eu gosto tanto de companhia que nem no banheiro, para tomar banho, eu gosto de tomar banho sozinha. Sara, quem foi que tomou banho dentro do banheiro hoje comigo? Sarinha. As minhas irmãs morrem de rir comigo. Porque eu vou pro banheiro tomar banho e eu falo: vamos conversar, fica aqui. As minhas irmãs: Thalita, tu vai tomar banho. Toda hora eu quero ter alguém ali do meu lado. Eu acho que por isso também que eu sofri um pouco quando eu me mudei. Foi um luto para mim. Eu sempre estava acompanhada de pessoas. Eu sempre... Meu cafezinho... Eu estava ali tomando um cafezinho com alguém. Eu sempre estive. Eu gosto de gente. Mas aí quando você se vê só, quando você vê umas peninas machucando, é ruim, é duro. Mas deixa eu te dizer. Não olhe tanto para as peninas a ponto de você se esquecer que existem Ruths. Tem penina. Tem mulher que é insegura. Ela nem conhece sua verdadeira identidade. Você é uma ameaça para ela. Coitada. Olha, a vida de Penina deveria ser muito infeliz. Ela podia estar feliz porque foi agraciada em ser mãe. Mas ela escolheu a amargura. Agora a gente precisa olhar para as Ruths. As mulheres que estão ao nosso lado. Que nos amam. Que não abandonam. Eu olhei para Sarinha e eu disse: Sarinha, sempre vai ter uma Penina para criticar o que você falou. Perceba a Ruth que te abraçou. A que disse: você foi corajosa de enfrentar todos os seus colegas de classe. Não é? Deus está nos convidando a sermos mais Ruth, sabe? A termos mais empatia. A gente não pode carregar o estereótipo de uma mulher que faz mal, que compete, que inveja. Não, a gente pode levantar umas às outras. A gente pode celebrar umas às outras. A gente pode abençoar umas às outras. A gente está aqui para isso, gente. Para ter amigas, para ser amiga de verdade. Coisa boa é ter alguém para a gente compartilhar a vida. Coisa boa é alguém que está do seu lado, que está feliz, que celebra você, que te ajuda.
Quantas vezes aqui nos Estados Unidos eu não tinha Gabi que viajava comigo, nem tinha Milka. Eu viajo com Nai, é tão bonitinho. Ela fica ali o tempo todo, pega meu livro, leva meu livro. Ela, pastora, você tem que falar desse livro desse jeito, pastora. Senão você não vai vender o seu livro. E eu vi aquilo como amor. Ela queria que eu vendesse meu livro para eu ser abençoada. Entende? Era um coração de Ruth, de servir e se alegrar. Você pode ficar em pé no seu lugar. Sabe, se você... Esse é um momento de orarmos assim e de expormos a nossa vulnerabilidade para Deus. Esses dias eu estava na pizzaria e Sara e Laura fizeram uma brincadeira. Eu queria que alguém tirasse isso aqui para mim, por favor. Davi, obrigada. E elas estavam fazendo uma brincadeira de como o papai e a mamãe terminam o sermão. Nem eu tinha percebido isso de mim e que elas tinham percebido. Eu só percebi isso porque alguém aqui da igreja, eu estou com uma pessoa aqui na minha memória, disse assim para mim: pastor, eu acho tão bonito que toda vez que você termina o sermão, você sempre pede perdão. Você sempre diz: Senhor, me perdoa e tal. E Laura ficou imitando. Como é que mamãe termina o sermão? Aí Laura disse assim: mamãe termina assim, ó: perdão, Senhor, perdão. Eu falei: Laura, eu sou assim não. Ela é, mamãe. Todo sermão seu. E o pior que é, fui olhar no YouTube. Terrível. Terrível. Mas sabe, a gente nunca pode deixar de pedir perdão. Porque se a gente tá aqui, gente, nesse mundo, é pra gente melhorar. A gente tem falhas e defeitos. E a gente tem que se mostrar nua e crua. Nunca escondi minhas falhas aqui. Todo mundo dá pra me ver quem eu sou. Bem fácil. Falo minhas mazelas também. Mas a gente só não pode deixar de ter o coração quebrantado. E de se arrepender e dizer: Senhor, se eu fui penina na vida de uma mulher, não deixe mais eu ser, não. Se eu precisei provar meu valor diminuindo o outro, Senhor, me perdoe, não deixe mais, não. Senhor, se eu vivi para competir por coisas banais, uma roupa, uma bolsa, um carro, uma casa, um filho, me perdoe, Senhor. Me ajude a ser uma mulher que levanta outras mulheres, tem empatia com a dor da outra, que não critica. É tão ruim entrar no lugar que a pessoa já olha para você assim, querendo procurar uma coisa ruim, não é? Vamos procurar coisa boa, gente. As pessoas têm coisas boas. Elas têm coisas ruins, mas também tem coisas boas. Verdade ou não? Eu tenho um bocado de coisa ruim, mas eu também tenho coisas boas. Você também tem coisas ruins, mas também tem coisas boas. Vamos ser mais gentis umas com as outras. Amém? Você pode colocar a mão no seu coração e fazer essa oração. Senhor, nós estamos aqui essa noite com o nosso coração quebrantado em arrependimento. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão. Se a gente foi penina em algum momento, se a gente deixou nosso coração ser atacado por uma falta de amor a ponto de ser cruel, de ser mal. Perdão, Senhor, quando a gente só olhou para o mal, quando a gente não teve um olhar bom. Perdão quando a gente falou mal, quando a gente criticou, zombou, falou mal da roupa, do jeito, do cabelo, do corpo, do peso, da altura. Perdão quando a gente chamou uma pessoa alegre de exagerada e quando a gente chamou uma pessoa tímida de pamonha, de apagada. Perdão. Perdão. Perdão, Senhor. Nos ajude a sermos mulheres que amam, que valorizam, que encorajam, que levantam outras mulheres, que ajudam, que abençoam, que acolhem, que amam. Nos ajude a sermos mais gentis umas com as outras. Nós queremos ser Ruth. Nós queremos oferecer amor e perdão e gentileza. Nós queremos estar umas com as outras lá no topo da montanha, mas também no vale, na adversidade, na dor. Faça-nos mulheres que se compadecem umas das outras, Senhor. Que no momento que a outra estiver chorando, eu possa chorar com ela. Quando ela estiver sofrendo, que eu possa sofrer com ela. Mas também quando ela se alegrar, eu me alegre com ela. Quando ela ganhar, eu celebre que ela ganhou.
Quando ela crescer, eu fique feliz pelo crescimento, Senhor. Levante mulheres assim, mulheres que levantam umas às outras. Nós queremos te dizer, dá-nos, Senhor, dá-nos um coração igual ao teu. Você pode cantar isso?